Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e nessa aula nós iremos dar continuidade à resolução de questões sobre o assunto verdades e mentiras. Já resolvemos algumas questões nas aulas anteriores e iremos nesta aula resolver mais questões para consolidar o assunto e aprender um pouco mais. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal, assine o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Então, vem comigo, vamos para a tela resolver mais questões. A questão de número 12, vamos respondê-la. Alan, Caio e Desce são irmãos e foram interrogados pela própria mãe para saber quem comeu, sem autorização, o chocolate que estava no armário. Sabe-se que apenas um dos quatro comeu chocolate. Então, nós já sabemos aqui que apenas um dos quatro comeu chocolate. E os outros... E que os quatro irmãos sabem quem foi. A mãe perguntou para cada um quem cometeu o ato, ao que recebeu as seguintes respostas. Aí vem, Alan disse que foi Beto, Alan disse que foi Beto, Beto disse que foi Caio, Caio disse que Beto mente e Décio disse que não foi ele. Então o que ele quer? O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate. Então ele quer quem fala a verdade e quem comeu o chocolate. Nós já sabemos que vamos procurar uma contradição, né, nessa questão e sabemos que quando alguém diz que o outro mentiu, ali está a verdade ou a mentira. O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate. Então, nessa lógica, apenas um fala a verdade e, logicamente, os outros mentem. Então, temos apenas um que fala a verdade. Logicamente, se temos uma verdade, os outros estão mentindo. Alan disse que foi Beto. Beto disse que foi Caio. Caio disse que Beto mente. Então, já encontramos aqui, ó. Caio disse que Beto mente. Temos aqui o Beto disse que foi Caio. Então, um dos dois está mentindo. Eu sei que a verdade ou a mentira está nos dois. Ora, se só tem uma verdade, os outros mentiram. Então, Alan mentiu, Décio mentiu. Então, partindo desse princípio, vamos ver. Alan disse que foi Beto. Então, como Alan mentiu, então não foi Beto. Então, não foi Beto. Olha o que Décio fala. Décio diz que não foi ele. Como ele mentiu, então foi Décio. Então foi Décio que comeu. Então só pode ser a letra E ou a letra A. Então sabemos, ó, Décio disse que não foi ele. Como ele está mentindo, então foi ele. Então já sabemos quem foi que comeu. Foi Décio. Então só temos a letra A e a letra E como quem comeu o chocolate. Agora vamos saber quem fala a verdade. Ó, Beto disse que foi Caio. Foi Caio? Não, foi Décio. Então Beto mentiu. Caio disse que Beto mente, verdade. Então quem falou a verdade foi Caio. Então já chegamos à nossa letra E. Caio falou a verdade e Décio que comeu o chocolate. Vamos partir para a próxima questão. Questão de número 13. Cássio, Ernesto e Geraldo, Álvaro e Jair são suspeitos de um crime. A polícia sabe que apenas um deles cometeu o crime. Então vamos já anotar aqui. Apenas um deles cometeu o crime. No interrogatório, o suspeito dera as seguintes declarações, certo? Vamos saber o que a questão quer. Sabe-se que o culpado disse a verdade. Então, é importante esse enunciado aqui é importante. Dentre os quatro suspeitos, exatamente 3 mentiras na sua declaração.
Então, 3 mentiram. Sendo assim, o único inocente que declarou a verdade. Ele quer o inocente que declarou a verdade. Ele não quer o culpado, ele quer o inocente que declarou a verdade. Então essa informação aqui que o texto nos dá, que o culpado do crime disse a verdade, é muito importante. Então vamos lá. Se o culpado do crime ele disse a verdade, duas coisas ele pode fazer. Ele não pode se auto-intitular que ele é inocente. Por quê? Porque como ele fala a verdade e ele é o culpado do crime, ele não pode se autodeclarar inocente. E também ele nem pode declarar os outros como culpado. Por quê? Porque ele é o culpado. E ele tem que falar a verdade. Então, vamos ver. Letra A. Cássio falou, Jair é o culpado do crime. Ora, se Cássio está falando que Jair é o culpado do crime, então esse aqui não é o culpado. Esse aqui é inocente. Por quê? Porque o culpado, o enunciado fala que o culpado disse a verdade. O culpado do crime disse a verdade. Então, quando o culpado diz a verdade, então ele não pode se autodeclarar inocente e também ele não pode culpar os outros, porque se ele se declarar inocente, ele estaria mentindo. E também, se ele dizer que os outros são culpados, ele também estaria mentindo. Então, o culpado não pode falar essas duas coisas. Então, sabemos que Cássio é inocente, porque ele falou que Jair é o culpado do crime. Então, ele não, o culpado não pode mentir. Então, nesse caso, inocente. Vamos ver Ernesto. Geraldo é o culpado do crime. Olha só, Ernesto também acusou outra pessoa. Geraldo é o culpado do crime. Então, como o culpado sempre fala a verdade, nós sabemos também que esse aqui não é o culpado, ou seja, ele é inocente. Vamos novamente? Vamos aqui agora. Geraldo. Foi Cássio quem cometeu o crime. Novamente, se o culpado fala a verdade, ele não pode dizer que outros são culpados. Então, Geraldo foi Cássio quem cometeu o crime. Então, no caso, Geraldo também é inocente. Álvaro. Olha o que Álvaro falou. Ernesto não cometeu o crime. Opa, aí eu já não posso dizer. Ernesto, eu não posso dizer se ele é inocente ou não. Porque ele falou, Ernesto não cometeu o crime. Ele não está incriminando ninguém. Então vamos pular essa. Jair. Eu não cometi o crime. Opa, Jair também não pode ser culpado. Ele está dizendo, ele se isentou do crime. Ele diz, eu não cometi o crime. Se o culpado diz a verdade, então Jair como culpado, nunca poderia dizer eu cometi o crime. Eu não cometi o crime. Então, na verdade, Jair é também inocente. Ora, se o enunciado diz que apenas um cometeu o crime, apenas um é culpado, já descartamos Cássio, já descartamos Ernesto, já descartamos Geraldo, já descartamos Jair. Então, o culpado do crime sobrou aqui, o culpado foi Álvaro. Então, Álvaro é o culpado. Mas ele quer o culpado? Não, ele não quer o culpado. Ele quer o único inocente que declarou a verdade. Então, vamos ver. Então, sabemos que o culpado foi Álvaro, o culpado do crime. Então, vamos ver. Qual que Cássio falou? Jair é o culpado do crime. Não, Jair, então aqui ele mentiu. Então, Cássio aqui mentiu. Não, que Jair não é o culpado do crime. Ernesto, Geraldo é o culpado. Geraldo é o culpado do crime. Ernesto também mentiu, porque não é Geraldo que é o culpado do crime. E lembre-se que tem 3 mentiras.
e 2 falando a verdade. Certo, vamos. Então, Geraldo falou, foi Cássio quem cometeu o crime. Então, outra mentira, porque não foi Cássio que cometeu o crime. E Álvaro não sabe que ele é o culpado, então na verdade Álvaro falou a verdade. Se é o culpado, fala a verdade. E Jair, eu não cometi o crime. Ele falou a verdade também. Então, ele pergunta o único inocente que declarou a verdade, ó. Inocente que declarou a verdade. Então foi o único inocente que declarou a verdade. Todos os outros inocentes, ó, mentiram. Mas o único que falou a verdade foi Jair. Resposta, letra E. Em um certo planeta de uma galáxia distante, existem apenas dois partidos, o bem e o mal. Quando são perguntados sobre qualquer assunto, os habitantes desse planeta sempre respondem com uma única dentre as duas seguintes palavras: sim ou não. Porém, os integrantes do bem sempre respondem a verdade. Então, os integrantes do bem sempre respondem a verdade. Enquanto que os integrantes do mal sempre necessariamente mentem. Zip e seu irmão Zap são habitantes desse planeta. Sendo o primeiro integrante do bem, então vamos ver aqui, o Zip. Então, Zip e Zap são habitantes desse planeta, sendo o primeiro integrante do bem. Ora, se ele é integrante do bem, então ele sempre fala a verdade. E o irmão dele sempre mente. Zip e seu irmão Zap são habitantes desse planeta, sendo que o primeiro é um integrante do bem e o segundo integrante do mal. Ou seja, um sempre fala a verdade, o Zip, e o Zap sempre mente. Dentre as perguntas a seguir, qual a única que, se for feita tanto para Zip quanto para Zap, gerará respostas diferentes? Então, vamos procurar uma questão que seja feita aos dois e gerará resposta diferente, sim, não ou não sim. Então, vamos montar a tabelinha. Então, montamos a tabela e vamos preenchê-la. Ok, a primeira. Letra A. Você é mentiroso? Nós sabemos que se há duas pessoas, uma que fala a verdade e a outra que mente, e fazer a pergunta você é mentiroso, sempre dará um não. Então aqui é não, aqui é não e não. Ele quer que sejam respostas diferentes. Então a letra A está fora. Letra B. Você é o Zip? Você é o Zip? Então o Zip fala a verdade. Então, se está perguntando, você é o Zip para o Zip e o Zip fala a verdade, então ele vai dizer que sim, sou o Zip. Vai fazer a mesma pergunta para o Zap, só que o Zap é mentiroso. Vai perguntar para o Zap, você é o Zip? Ele, claro que ele iria, se ele falasse a verdade, dizer, não, não sou o Zip. Mas como ele mente, ele diz, sim, sou o Zip, sim. Ele ia falar, sim. Então, não é a letra B. Então, agora a letra C. Zip é mentiroso? Então ele vai fazer a pergunta para os dois, para o Zip e para o Zap. A pergunta é, na letra C, Zip é mentiroso? Então vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta para o Zip. Zip é mentiroso? Ora, o Zip fala a verdade. Ele vai dizer que não. Zip não é mentiroso. Então, eu vou fazer a pergunta agora para o Zap. Zap, o Zip é mentiroso? A verdade seria, Zip é mentiroso? Não, o Zip não é mentiroso. Mas como o Zap tem que mentir, ele vai dizer, sim, o Zip é mentiroso. Então, nesse caso,
já chegamos à nossa questão. Um fala não e outro sim. Ele quer que gere respostas diferentes. Letra C. Vamos continuar para a próxima só para confirmar? Letra D. Seu irmão chama-se Zip? Então vai falar para o Zip. Se o irmão chama-se Zip, ele fala a verdade, ele vai dizer que não. Agora faz a mesma pergunta para o Zap. Se o irmão chama-se Zip, a verdade seria que sim. Mas ele vai dizer que não, que ele mente. Então não é essa. Letra E. Seu irmão é mentiroso? Então vai fazer a pergunta para o Zip. Seu irmão é mentiroso? Ele vai dizer que sim, porque o Zip é mentiroso. Então ele vai dizer que sim. Agora vai fazer a pergunta para o Zap. Seu irmão é mentiroso? Ele teria que dizer que não. Mas ele vai, como ele é mentiroso, então vai ter que dizer que sim. Então a única que deu a resposta diferente, letra C. Vamos para a próxima questão. Imagine uma pessoa que mente às segundas e terças, mas fala a verdade nos demais dias da semana. Os dias da semana em que essa pessoa poderia dizer a frase mentirei amanhã são apenas, então ele vai procurar a frase que no dia pode dizer mentirei amanhã. Então vamos fazer aqui. Então aqui vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós sabemos que é mente segundas e terças. Pessoa mente segundas e terças. Então, mente. Fala a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. O dia da semana que essa pessoa pode dizer a frase mentirei amanhã. Então, vamos partir. Vamos primeiro ver se a letra A dá certo. Então, domingo, segunda e terça. Vamos ver se domingo. Domingo ele tem que falar a verdade. E no outro dia ele tem que... domingo ele tem que falar a verdade. Então, mentirei amanhã. Então, na verdade, ele tem que mentir amanhã. Só que amanhã é segunda. Amanhã é segunda. E segunda ele está mentindo? Sim, está certo. Ok. Domingo, correto. Vamos ver na segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira ele tem que mentir. E a frase dele é mentirei amanhã. Então na segunda ele tem que mentir. Se ele tem que mentir e dizer a frase mentirei amanhã, e na segunda ele mente, então ele não vai mentir amanhã. Só que na terça ele mente. Se ele está falando a frase mentirei amanhã, e na segunda ele mente, então é porque ele não vai mentir amanhã. Então, só que na terça que ele tem que mentir. Então, a segunda está fora. Está fora a segunda. Terça-feira. Terça-feira ele tem que mentir. Terça-feira ele tem que mentir. Então, ele vai dizer a frase mentirei amanhã. Ora, se na terça ele tem que mentir, na verdade eu vou falar a verdade amanhã. E na quarta ele vai falar a verdade? Sim, na quarta ele fala a verdade. Então aqui, domingo e terça. Então, a letra A está fora. Porque segunda ele não pode fazer isso. E letra B, domingo e terça. Então, é a nossa questão, letra B. Que é domingo e terça-feira. Então, segunda não pode, segunda não. Vamos ver, para fim didático, essa letra C no sábado. Vamos ver se no sábado... Sábado ele tem que falar a verdade. E domingo também. Então, no sábado ele diz, mentirei amanhã. Ou seja, ele vai mentir amanhã. Só que no domingo está dizendo que ele vai falar a verdade. Então, também não pode. Já vimos, letra B. Vamos para a próxima questão. Numa empresa de pesca da Ásia, há dois tipos de pessoas. As que sempre falam a verdade e as que sempre mentem.
Você precisa negociar com um vendedor chamado Win e um funcionário chamado Chan. É escalado para traduzir a conversa. Você pergunta ao vendedor Win se ele fala a verdade. Ele responde no idioma dele e o tradutor diz: ele disse sim, mas esse vendedor é do grupo dos mentirosos. O que você pode concluir? Então, nós temos dois. O Yin e o Shan. Eu não sei quem fala a verdade, eu não sei quem mente. Eu sei que uns falam a verdade e outros mentem. Olha como foi a primeira pergunta. A pergunta primeiro, pergunta ao vendedor o Yin se ele fala a verdade. Ora, nós já sabemos que quando mente, o outro fala a verdade, e você pergunta, você fala a verdade? Os dois vão dizer sempre que sim. Então, essa é a resposta do Yin vai ser sempre sim. Então, sempre a resposta dele vai ser sim, se ele for mentiroso ou não. Se ele for mentiroso, vai dizer que você fala a verdade, vai dizer que sim, porque ele vai mentir. E se ele for verdadeiro, ele também vai dizer que sim, porque ele fala a verdade. Vamos prosseguir. Aí o tradutor diz, ele disse sim, o tradutor falou a verdade? Sim, falou a verdade aqui. Mas esse vendedor é do grupo dos mentirosos. Então, nós descobrimos aqui que Chan fala a verdade. Por quê? Ele disse que sim. Então, ele disse que sim. Então, nesse caso, Chan falou a verdade. Falou que o Yin disse sim. Então, Chan fala a verdade. Chan fala a verdade. É letra A. Letra B. A resposta de Win foi não, não. Sempre será sim. Sempre será sim. Ambos falam a verdade? Ambos falam a verdade? Não. Não. Ambos mentem? Também não. Também não podemos saber. A única coisa que a gente sabe é que a resposta sempre vai ser sim. E que Chan disse, falou a verdade. Então, vamos para a próxima questão. Abel Benedicto são candidatos ao emprego. Participa de um teste avaliado por nota. Verificou-se que os resultados não apresentavam empates. Verificou-se que os resultados não apresentavam empates. Considere as seguintes informações. Abel obteve a nota maior, Benedito obteve a nota menor, Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Se uma das informações acima é falsa, uma das informações é falsa. As outras verdadeiras. Então tem uma falsa. Então a ordem de classificação dos candidatos da maior para menor é. Então, a ordem de classificação do maior para menor é. Então, vamos lá. Então, do maior para o menor. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Fazer essa ordem de classificação. Aparentemente não tem aqui nenhuma contradição, então nós iremos chutar. Nós sabemos que tem uma falsa. Então, vamos atribuir aqui. Uma falsa, verdadeira, verdadeira. 1, falso. Então, Abel obteve a maior nota? Falso. Então, Abel não teve a maior nota. Então, a maior nota aqui eu estou dizendo que é 3, que vai do maior, ele está pedindo da maior nota para a menor. Então, eu coloco 3, 2, 1, onde 3 é a maior nota e 1 a menor nota. Então, eu estou atribuindo, vou chutar que a primeira é falsa e as outras verdadeiras. Como o enunciado diz que só tem uma informação falsa. Abel obteve a maior nota? Falso. Então, Abel não obteve a maior nota. Então, Abel não está no 3. Benedito obteve a menor nota.
Verdadeiro. Então, Benedito teve a menor nota, então Benedito está no 1. Verdade. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Verdade. Se Carlos teve a nota superior de Benedito, então Carlos está na primeira. E, por consequência, Abel obteve a maior... falso. Abel não obteve a maior nota. Então, Abel está no segundo. Então, a sequência é Carlos, Abel e Benedito. Carlos, Abel e Benedito, letra E. E se eu tivesse chutado errado? Vamos ver. Se você tivesse chutado errado. Eu vou chutar verdade, falso e verdade. Abel obteve a maior nota. Então, Abel está aqui, 3. Benedito obteve a menor nota, falso. Então, se Benedito não obteve a menor nota, é falso, então Benedito tem que estar aqui na segunda. Carlos obteve nota superior à de Benedito, não pode. Quem está lá é Abel. Então, aqui já não dá certo. E vamos supor que a última fosse a falsa. Que você chutasse a falsa, as duas primeiras verdadeiras, e a última falsa. Abel obteve a maior nota. Verdade? Então, bota aqui Abel. Benedito obteve a menor nota. Então, Benedito teve 1. A terceira, Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Falso. Então, Carlos não obteve. Então, não encaixou. Deu errado. Deu uma contradição. Então, não é essa. Então, nossa resposta é a letra E. Carlos, Abel e Benedito. Ok, vamos para a próxima. 5 amigas, todas com alturas diferentes entre si, fizeram as seguintes afirmações. Aí tem aqui Alice, Bianca e tal. Vamos saber o que a questão quer. Apenas uma dessas amigas mentiu. Opa, aqui apenas uma das amigas mentiu. E o seu nome é? Então, ele quer o nome da que mentiu. E sabemos que só tem uma que mentiu. Uma que mentiu. Então, se tem uma que mentiu, as outras falaram a verdade. Vamos ver se tem alguma contradição. Alice, sou mais alta do que Carolina. Bianca, sou mais baixa do que Alice. Denise e Eduarda são as mais altas do grupo. Denise, se fizermos uma fila em ordem de altura, Carolina ficará no meio. E Eduarda fala, Alice é mais baixa do que Carolina. Alice é mais baixa do que Carolina. Olha só. Eduarda fala, Alice é mais baixa do que Carolina. Só que Alice diz, eu sou mais alta do que Carolina. Então, aqui uma contradição. Então, eu tenho certeza que uma está mentindo e a outra está falando a verdade. Não sei qual das duas, mas eu sei que uma está mentindo e a outra está falando a verdade. Então, vamos lá. E se só tem uma mentira, logicamente, todas as outras falam a verdade. Então, Bianca, sou mais baixa do que Alice. Ok, é mais baixa do que Alice. Então, isso aqui vamos colocar em ordem de altura. Em ordem de altura. Bianca, sou mais baixa do que Alice. Certo, verdadeiro. Carolina, Denise e Eduarda são as mais altas do grupo. Essa é verdade. Então, Denise e Eduarda. Então, Denise e Eduarda são as mais altas. Ok. Aí vamos ver aqui. Denise, se fizermos uma fila em ordem de altura, Carolina ficará no meio. Ou seja, é verdade. Carolina ficará no meio. Então, Carolina
Está aqui no meio. Agora vamos ver as outras. Bianca, sou mais baixa do que Alice. Sou mais baixa do que Alice. É verdade. Então a Bianca só pode ser a mais baixa de todas. E, consequentemente, a Alice é essa segunda. Então vamos ver. Então agora vamos ver quem falou a verdade aqui. Quem falou a verdade e quem mentiu. Alice falou: eu sou a mais alta do que Carolina. Então Alice mentiu. Porque ela não é mais alta do que Carolina. Alice é mais baixa do que Carolina. E vamos ver Eduarda. Alice é mais baixa do que Carolina. Eduarda falou a verdade. Certinho. Alice é mais baixa do que Carolina. Então, uma das amigas que mentiu foi a Alice, letra A. Vamos. Em uma reunião, os amigos Arnaldo, Beatriz, Carlos, Danilo e Elaine fizeram as seguintes afirmações. Então, tem as afirmações deles aqui. O que a questão quer? A quantidade de pessoas que mentiu foi. Então, ele quer a quantidade de pessoas que mentiu. Então, vamos ver. Arnaldo falou, olha só o que Arnaldo falou. Meu nome é Danilo ou Arnaldo. Ele está falando a verdade aqui? Tá, claro que tá. Ele disse que é Danilo ou Arnaldo. E nós sabemos que o ou, para ser verdade, uma tem que ser verdade, uma das proposições tem que ser verdade ou ambas. Então, ele falou, meu nome é Danilo ou Arnaldo. Lógico, ele não é Danilo, mas ele é Arnaldo. Então, tem uma aqui falsa e uma verdadeira. E nós sabemos no ou, tendo apenas uma verdadeira, a sentença se torna verdade. Então, isso aqui é uma verdade. Beatriz, olha o que Beatriz falou. Olha aqui. Arnaldo acaba de mentir. Mentira. Então, Beatriz está mentindo, porque Arnaldo falou a verdade. Olha o que Carlos diz. Beatriz acaba de mentir. Verdade. Beatriz acaba de mentir. Então, Carlos está falando a verdade. Olha o que o Danilo falou. Carlos acaba de mentir. Falso. Carlos não mentiu, não. Carlos falou a verdade. Então, quem mentiu foi Danilo. E a Elaine, Danilo acaba de mentir. Verdade, verdade. Danilo acaba de mentir. A quantidade de pessoas que mentiu nessa situação foi. Então, vamos ver quantos foram os mentirosos. Nós temos 1, 2. Então, letra C, 2 mentirosos.